A ocasião do meu nascimento no Espírito se deu por consequência de um pecado que eu cometi. Acontece que antes de nascer em Cristo, eu era mais confiante, mais segura, mais espontânea. Percebo que por conta do erro que eu cometi, passei a desconfiar do meu próprio julgamento acerca da vida, das pessoas e mais ainda de mim mesma. Só para citar um exemplo, eu era super extrovertido e sociável, eu gostava de escrever, de estar sempre bonita, mas depois dessa experiência eu agora vejo a minha vaidade em tudo que eu faço. Tudo. Ela bota assim, tudo. Ela ficou neurótica, né? Quando sou simpática, percebo que sou viciada em seduzir as pessoas. Se escrevo algo, noto que busco impressionar pela inteligência. Se me arrumo um pouco mais, vejo que minha finalidade é atrair a atenção das pessoas. Enfim, não sei se me faço entender, mas o que eu estou dizendo... Totalmente, para mim ela está óbvia. Ela está óbvia, né? Mas o que eu estou dizendo é que agora os meus olhos abriram e... Peraí, desculpa, Caio. Mas o que eu estou dizendo é que agora que meus olhos abriram e consegui discernir as sombras do meu ser, não consigo mais me expressar com naturalidade. Fico me monitorando o tempo todo. Gostaria de saber como posso reconquistar a minha confiança de ser mesmo estando sempre diante da luz de Cristo, que tem me feito encolher diante dessa exposição das minhas trevas. Isso é uma fase. Por favor, me ajude, Caio. Obrigado. É uma fase de acomodação da consciência nela, entendeu? Ela viveu 30 anos na igreja, ela disse que conheceu o Jesus histórico desde sempre. Mas era muito medo, muita angústia, muito pânico, como em geral essa religiosidade protestante produz, muito pânico, muito medo de Deus, muito perfeccionismo de comportamento, há um behaviorismo, há um condutismo, porque as pessoas são avaliadas pela conduta, uma maratona de condutas, uma maratona moral, lá de fora. Então ela, para sobreviver 30 anos naquele ambiente, deve ter ficado muito vigilante para não cometer erros. Na mesma medida em que naquele tempo ela achava que se garantia, justamente porque ela se achava superior à maioria das pessoas. Ela deve ser realmente mais inteligente do que a média das pessoas. Você vê até O texto dela é bom. pelo nível de autopercepção que ela tem. Então ela sabia que ela era mais inteligente, ela sabia que ela era mais sensível do que a maioria, ela sabia que era mais articulada, ela sabia que o texto dela pode ser esteticamente melhor do que o da maioria. Ela deve ver nela alguma beleza feminina, natural, e beleza essa que ela quer vestir bem e apresentar. Qual é a mulher que quer se vestir mal e se apresentar mal? Só se estiver com raiva da existência. Se houver um mínimo de saúde, é natural que queira se apresentar bem. E as outras coisas que ela narrou. Só que agora ela está naquele momento em que ela descobriu uma multidão de auto-enganos que ela tinha, grotescos no passado. Sim. E a consciência dela fez aquele salto que ela falou. E ela enxergou do jeito lindo que ela descreveu. E ela viu o reino de Deus, ela entrou no reino. Está dentro. Só que agora ela está vivendo uma experiência de acomodação dos 30 anos de interpretação emocional neurótica da vida, interpretação neurótica e culposa, interpretação neurótica e contra o indivíduo sempre. Ela está ficando ainda livre dos ecos do rebojo, como a gente diz do Amazonas, do remanso desse movimento. Ainda tem
uma onda circulante, um remanso em volta dela, desse tempo, na cabeça dela, e não é incomum que seja assim. Com a mente você já entendeu, os olhos já se abriram, mas ainda tem aquela latência culposa antiga, que agora é paradoxalmente interpretada contra ela, porque antes ela não tinha o olhar refinado, Braulio, para enxergar essas coisas nela, que eram acentuadíssimas antes. Antes é que ela era vaidosíssima da inteligência dela, de tudo que ela falou aqui. Agora que ela enxergou, ela está aqui, mas ela está ainda sofrendo, interpretando-se à luz do peso que essas coisas tiveram antes na vida dela. E se dizendo vaidosa, porque ela está agora naquela fase de querer radicalizar ao máximo para não ficar nem raiz nem ramo daquilo. E ela tem que aprender a equilibrar agora, que é para ela sair da neurose e entrar no caminho da graça do Evangelho. Que é, se houve um tempo em que eu escrevia para seduzir, já não é assim. Eu vou escrever bonito porque eu tenho um senso estético. Eu vou ser poético se eu sou poético. Eu vou escrever desse jeito se brotar da minha alma assim. Assim farei porque assim sou. E não tem que ter nenhuma angústia de ser sensível, poética ou literata ou qualquer coisa, meu Deus. Sei o que é. Não, Isaías, de todos os escritores da Bíblia, é disparado que merecia ganhar a Academia Celestial de Letras. Escreve melhor do que todo mundo, fez poesia melhor do que todo mundo, porque tinha uma personalidade poética. E Deus usou a personalidade dele, assim como usa dela. Então entregue a Deus essa graça, é dele, dada a você. Como se o seu corpo é belo, louve a Deus pela beleza que lhe deu. E não transforme o seu corpo num outdoor de sensualidade, mas de gratidão. E viva gostosamente com a sua beleza. E viva gostosamente com o que Deus lhe deu, porque o que passa disso não é espiritualidade. É neurose. É neurose. Por isso, amiga, para concluir, você já leu 100 Barganhas com Deus? É a hora de você ler os 100 Barganhas com Deus para separar uma coisa da outra, para deixar as neuroses culposas de um lado e abraçar a tranquilidade pacificada de andar nascido de novo, na graça de Deus, esquecendo das coisas que porventura a gente nelas tropece, que por decisão de avançar adiante a gente deixa ficar para trás, enquanto prossegue para as coisas que diante de nós estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E nós que não somos perfeitos, tendo essa consciência, já somos aperfeiçoados nela, e andando sem nenhuma neurose culposa, descansando, que qualquer coisa ou filigrana que eu enxergue em mim, eu não preciso brigar em relação a ela com Deus, eu só constato, acho graça e digo ao Senhor, mais bobagem no teu bobinho. Dou um sorriso para os céus, identifico a minha tolice, coloco-a no lugar certo e sei que o amor de Deus riu comigo com essa constatação. E eu sigo adiante nessa amizade serena com Ele, na qual você pode caminhar também. Tá bom, minha amiga? Que lindo que está acontecendo com você. E aí? Sinta-se bem. Sinta-se bem. Isso aí. Eu passei por isso. É. Todo Igualzinho. mundo. Igualzinho. Meu querido, eu não vou nem descrever os níveis de detalhamento, de neurose santificadora que quase todo indivíduo que se converte profundamente sofre, enquanto não discerne a grandeza da graça de Deus. Você fica querendo dar as suas colaboradas. Suas colaboradas. Querendo E aí puxar a entra rede. na neurose, nas meticulosidadezinhas, como eu, que jejuava todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, às vezes 5 dias sem comer, sem beber, orando, ia para a mata, chorava. Outro dia me perguntaram ali no Facebook,
das drogas que eu tinha tomado na minha vida, qual que tinha me dado mais onda? Eu falei jejum. 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 LSD é bobagem. Jejum da onda, cara. Santo Daime, né? Ayahuasca, chá de cogumelo, baseado, tudo isso é bobagem. Jejum dá barato. Jejum é que é a onda, cara. É eu mesmo? ficava 3, 4 dias no mato jejuando e orando, não comia, não bebia, só lia a palavra. Eu acordava recitando a palavra, ela viva dentro de mim, viva. Às vezes eu acordava chorando, cantando, no meio de uma multidão eterna. Ou então acordava banhado de lágrimas quentes, visitado pelo Espírito Santo. Ou então às vezes eu estava no meio da floresta, me deitava no chão, no meio do mato, meu amigo, a integração com a natureza. Parecia que as árvores, as folhas, as formigas, as árvores, as nuvens, o vento, que eu estava todo integrado a tudo. Eu lhe digo, nenhum alucinógeno artificial jamais me mergulhou naquela integração de harmonia pacificada, conectada, aonde eu era parte da criação, no meu Criador, que me habitava tanto quanto habita todas as coisas, com a diferença que em mim ele habita numa relação de pessoalidade, de troca amorável. Essa é a onda. É o barato, cara. Esse é o barato. Que essa moçadinha aí nem imagina, Não tá hoje em dia sabendo. ninguém ora mais, não lê mais a Bíblia, não tem mais disciplina espiritual, ninguém jejua. Quando jejua é para ganhar dinheiro, é para enfrentar uma maldição, é por causa de um demônio. Não é por nada. Para que você está jejuando? Para nada. Eu estou jejuando porque eu descobri que quanto mais eu como, mais intoxicado de comida eu fico, mais sonolento eu me torno, mais atrasado eu me torno. O jejum, no meu caso, meu pai me ensinou, era uma supressão que abria a minha mente, os meus sentidos físicos, psíquicos e espirituais, para um discernimento que agora ficava exclusivo porque ele não era mais atrapalhado pela competição de tanta feijoada, de tanta toxina, de tanta comida, de tanta gente falando, de tanto plim-plim, de tanto tudo, ali no silêncio de tudo. Eu e ele e eu, e a minha alma se expandindo. Até hoje, meus amigos, eu sou um beneficiário sem fim daqueles 10 anos de dedicação intensamente monástica a beber com intensidade aquela compreensão. Ah, como é lindo, como é bom, como é maravilhoso. É uma pena que as pessoas estejam desperdiçando a riqueza do sublime. Olha, eu me lembro que quem plantou essa semente dessa ambição pelo eterno em mim foi o reverendo Antônio Elias. Quando eu era recém-convertido, com 18 anos, eu fui até a casa dele, ele me convidou para ir pregar lá, na igreja presbiteriana Betânia. Eu ainda não tinha 19 anos. E aí, conversando com ele, ele feliz com o que estava acontecendo comigo, os milagres na minha vida. Aí eu vi os olhinhos dele cheios de lágrimas, ele me abraçou com ternura e falou: meu filho, me diga, existe alguma coisa mais preciosa do que beijar e ter essa união de amantes com o sublime? Ele falou uma linguagem que eu entendi. Ele tocou lá dentro. Lá dentro, que essa coisa de amante, amor, entrega, isso eu sempre entendi, né? Com Jesus, ele falou, se tornar amante do sublime. Aí eu falei, Jesus, é o que eu quero. Eu quero ser rico do sublime todos os dias da minha vida. E que isso não cesse em mim, nem nos dias das gemedeiras e das dores mais indescritíveis. Eu quero estar cheio desse amaziamento com o sublime.